TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, em sua companhia, novamente, essa semana. Agradecendo a audiência e a gentileza que a senhora e o senhor têm para comigo e para com o nosso programa. Eu queria começar o programa de hoje fazendo um convite aos moradores do bairro do Morém. Nós teremos no próximo sábado a eleição da Associação dos Moradores do Morém. Vai ser no dia 27/4, agora, próximo sábado. Como só haverá uma chapa única, essa chapa se chama Novo Morém, é necessário que as pessoas compareçam à votação e votem sim. Apesar de ser uma chapa única, é necessário a homologação da comunidade a essa chapa. Então, a comunidade tem que votar sim a essa chapa Novo Morém. O local vai ser na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Morém, e o horário, de 8 da manhã até as 17 horas da tarde. Para que conheçam um pouquinho da chapa, o presidente vai ser o Volney Souza Carreiro, o vice-presidente, o Vicente Riso, pessoa muito conhecida no Morém, que já foi, inclusive, há uns anos atrás, da Associação dos Moradores e fez muito pelo Morém. Os secretários, Alcindo Teixeira e Marcelo Total, e tesoureiros Felipe Silveira e Fábio Barbosa. Não esqueçam, nesse dia, no sábado, quando você comparecer lá na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Glória do Morém, para votar, entre 8 e 17, não esqueça de levar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência, ok? Então está feito o convite, chapa Novo Morém, por um novo Morém e novidades para o bairro. Eu quero pedir desculpa à senhora e ao senhor pela minha gripe de hoje, mas vamos tocar o barco assim mesmo. Já que estamos falando de Morém, na rua Coronel Batista da Silva, e eu vou pedir à técnica para eu colocar algumas fotos a partir de agora, na rua Coronel Batista da Silva, no Morém, e a Coronel Batista da Silva é aquela rua que sai da garagem do ABC, em frente ao número 83, bem em frente ao número 83, nós temos esta situação que a senhora e o senhor estão vendo agora. É uma casa hoje abandonada e motivo de uma disputa judicial entre os proprietários do terreno e as pessoas que haviam invadido o terreno, que detinham a posse desse imóvel. Em função disso, o juiz determinou que nada se fizesse no imóvel até a solução da lide, até a solução do processo. Ocorre que parte do telhado desse imóvel já desabou e o estado de sujeira que tem nesse imóvel, eu tirei algumas fotos, inclusive se as fotos não estão muito boas, eu peço desculpas à senhora e ao senhor, porque fui eu mesmo que fiz com o celular essas fotos do local. E o que está acontecendo? É rato, é barata e é mosquito. São pneus velhos acumulados, é muito lixo acumulado ali. E o local está com um cadeado com a corrente com chave. Então ninguém pode entrar para limpar e o imóvel está em disputa judicial e está esse problema aí. Então, conversando com algumas pessoas da vigilância sanitária, me disseram que isso talvez a Defesa Civil, já que o imóvel está desabando, a Defesa Civil pudesse tomar uma providência. Então eu peço às pessoas da Defesa Civil, Rua Coronel Batista da Silva, paralela a Padre Feijó, ali no Morém, aquela rua que sai da garagem do supermercado ABC, eu peço providências com relação a isso. Já tem, conforme eu falei e vou repetir, já tem 2 casos de chikungunya na Rua Coronel Batista por conta desse imóvel abandonado. Providências necessárias. Bom, eu vou pedir agora um breve intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos.
Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, voltamos. Olha, todos nós sabemos que a cidade está esburacada, que muito pouco tem se feito para que esses buracos sejam tampados. E o pior, quando se faz alguma coisa, se faz de forma muito mal feita. Eu vou pedir à técnica agora para colocar uma foto. Esta rua é uma das principais ruas do Carangola. Notem que o asfalto está totalmente deteriorado. E estava, até bem pouco tempo atrás, cheio de buracos. O que fizeram? Fizeram esses remendos pavorosos, que a prefeitura chama de manutenção viária. Olha, é inacreditável. O carro passa por cima, pena que não dá pra, não é filme, é só uma fotografia. O carro passa por cima desses calombos. Então eles tamparam o buraco e ainda deixaram o buraco mais alto do que estava a pista. Então o carro fica dando solavancos enquanto passa aí. E notem o serviço extremamente mal feito. Uma coisa assim inacreditável. Olha, gente, eu quero dizer o seguinte. Ao fazer esse tipo de serviço mal feito desse jeito, é preferível até nem fazer. Até porque o que foi usado ali é o chamado asfalto frio. A senhora sabe e o senhor sabe o que acontece com esse asfalto frio? Pois eu digo, na primeira chuva volta o buraco
esse asfalto todo desce para os bueiros, entope os bueiros e fica um problema maior ainda do que já existia. Bueiros entupidos, buracos, falta de capina. Bom, os problemas são inúmeros. Eu havia dito na semana passada ou na semana retrasada que aquele buraco da Piabanha, as obras tinham começado no dia seguinte. Mas eu estava enganado. A bem da verdade, as obras não só começaram, como nada até o presente momento foi feito. E vamos ter agora, em breve aqui, uma Bauernfest. E a Piabanha é via de acesso ao Bauernfest. Se hoje ela está numa pista só, uma mão, que ali era mão dupla, se ela aquela pista está em mão única, não vai demorar muito e vamos ter mais um nó no trânsito, mais um gargalo no trânsito de Petrópolis. Olha, gente, parece brincadeira, mas essa gestão está deixando a cidade entregue a Deus. As pessoas dizem assim, mas o prefeito é candidato à reeleição. Eu digo, muito bem, ele pode ter a pretensão que tiver. E não pense em fazer como outros prefeitos fizeram, no último ano começar a fazer uma monteira de obras para se reeleger. Eu quero lembrar que 2 ex-prefeitos que tinham a máquina e a caneta na mão não se reelegeram. Então, que o atual prefeito não pense que, agindo dessa forma, empurrando as coisas com a barriga, deixando para as coisas acontecerem, para que o ano que vem, que é ano de eleição, providências sejam tomadas, isso não vai dar certo. Hoje, no jornal Diário de Petrópolis, saiu uma reportagem a respeito da quantidade de postos de trabalho que Petrópolis perdeu no último mês. E eu fiquei pensando, o que se pode fazer para melhorar isto nessa cidade? E alguns dias atrás, conversando com o pessoal da Rua Tereza, o pessoal se queixando. Porque agora, o ano que vem, nós queremos um vereador que represente a Rua Tereza. Muito bem, eu vou chegar lá. Se os comerciantes da Rua Tereza não se autoajudam, ou seja, não ajudam a eles mesmos, ninguém vai poder ajudar muito também não. Na sexta-feira passada, era Sexta-feira Santa, eu passei na Rua Tereza e tinham meia dúzia de lojas abertas. Ou seja, em pleno feriado, a cidade cheia de turistas, muitos turistas caminhando na Rua Tereza e 90% das lojas fechadas. O Sindicato do Comércio não nos permite abrir nos feriados, tal. Faz um acordo com o Sindicato do Comércio, dá um dia ou 2 depois para os funcionários durante a semana que não tem movimento quando não é feriado. Agora, ficar fechado na Sexta-feira Santa, num feriadão de Páscoa, aí depois se queixar que não tem um representante da Rua Tereza, que não tem um vereador da Rua Tereza, que querem escolher um prefeito que faça e que prometa fazer alguma coisa pela Rua Tereza, se ajudem primeiro. Se ajudem primeiro. Eu sei que a Rua Tereza sofreu com a ida da rodoviária para o Bingen. Eu sei que a Rua Tereza sofreu pelo fato de não ter mais aquele ponto de parada de ônibus intermunicipal em frente à Gele. Eu sei que a sacoleira tem que descer lá no Bingen, pegar um ônibus para vir para o centro e depois ainda subir a pé para a Rua Tereza, porque também retiraram aqueles ônibus de turismo que faziam rodoviária Rua Tereza, já acabou. Enfim, gente, eu sei que muito comerciante da Rua Tereza hoje tem box na Baixada, tem box na feirinha de Itaipava, que concorre com eles mesmos aqui da Rua Tereza, com eles mesmos. Então, gente, reclamar é bacana, mas a gente também fazer pela gente ajuda e muito. E aí, querem um representante. Muito bem.
Tomara que consigam. Tomara que consigam. Eu até torço para que alguém também levante a bandeira da Rua Teresa, se bem que eu tenho para mim, e eu já falei isso, já escrevi inclusive sobre isso no jornal, no Tribuna de Petrópolis, nos meus artigos semanais da Tribuna, que a solução da Rua Teresa é a revitalização da fábrica da Dona Isabel. Enquanto isso não acontecer, a Rua Teresa não tem jeito. Vai caminhar para essa estagnação com 200 ou 300 lojas fechadas. Aquela que já foi o maior shopping a céu aberto do estado do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, hoje está com esse problema devido a N circunstâncias, a N situações. O dia que se revitalizar a Dona Isabel e ela passar a integrar a Rua Teresa, conforme eu falei, com bed and breakfast, ou seja, uma hospedagem ali para sacoleiras, com uma sala de treinamentos para o pessoal da Rua Teresa, treinamento de vendas, treinamento para as costureiras, corte, costura, overlock, máquina reta, máquina de corte, cursos de capacitação. Quando tivermos ali uma lanchonete, banheiros decentes na Rua Teresa, sem precisar se pagar para fazer uso do banheiro. Quando tiver uma sala de descanso para os motoristas de turismo, quando se tiver local para estacionar sem precisar pagar, como se paga hoje a Sinal Parque, um roubo, um absurdo, e ainda tem aquela multa que o turista não sabe, de R$ 42, uma multa ilegal, sabe? Que tudo isso prejudica a Rua Teresa. Então, quando se tiver essa situação solucionada, ou seja, de reaproveitamento, de revitalização da fábrica da Dona Isabel, aí eu acredito que a Rua Teresa pode voltar realmente a reviver os seus dias de glória do passado. Se não, minha gente, enquanto isso não acontece, se ajudem a si mesmos. Sexta-feira Santa não é dia de estar com loja fechada, sabe? Segunda-feira, véspera do feriado de São Jorge, que seria terça-feira, dia 23, segunda-feira, mesma coisa, 90% das lojas fechadas e a cidade cheia de turista. Quando a gente não se ajuda, conforme eu digo, fica difícil. Aí, falar mal, que o prefeito não ajuda, que os vereadores não ajudam, que a Rua Teresa está relegada, chovendo molhado. É chovendo molhado, sabe? O que precisa mesmo é que todo mundo efetivamente dê as mãos e que se faça um projeto sério de revitalização da Dona Isabel. Eu não entendo por que isso até hoje não foi feito. Já se falou em revitalização da Rua Teresa, enfim, já se falou em uma série que não resolve. A volta aos dias de glória da Rua Teresa depende da revitalização da fábrica da Dona Isabel. Fora isso, podem esquecer. Bom, eu vou novamente pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz,
133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. E na semana passada, eu tive um convidado aqui. Se a senhora e o senhor tiveram a oportunidade de assistir o programa, o Rodrigo Dias falou de uma forma contundente contra a Câmara Municipal. Pois muito bem, isso refletiu na cidade e algumas pessoas vieram me cobrar o que eu achava da posição do meu convidado. E, efetivamente, eu sou obrigado a concordar com o Rodrigo. Obrigado não. Eu tenho que concordar com ele, porque a nossa Câmara realmente está de dar medo. Eu tenho medo quando qualquer lei do prefeito vai para a Câmara para ser aprovada. Eu tenho medo das cascas de banana que, por conta de uma falta maior de preparo no ramo do direito, no ramo da legislação, por parte de nossos vereadores, apesar deles estarem assessorados para que isso não aconteça, eu tenho muito medo das leis que a Câmara está votando e que vai votar. Eu vejo atuações que me levam a pensar o que leva um vereador a fazer isso. Vou dar alguns exemplos. Eu acho até que eu já falei aqui. É vereador tirando fotografia dentro de buraco. Precisa isso? Precisa isso? O vereador entrar dentro do buraco e mandar fotografá-lo dentro do buraco para dizer que tem um buraco imenso numa determinada rua? É vereador entrando com um projeto para botar o Wi-Fi em terminal rodoviário, para as pessoas terem ligação com a internet em terminais rodoviários. É vereador ingressando na Câmara com projetos de educação para melhor tratamento aos idosos, como se isso fosse uma coisa necessária. Então eu vejo nessa Câmara muita discussão inútil, muita perda de tempo. E o que é votado me preocupa, porque o reflexo, além de ser agora, pode perdurar por muitos e muitos anos de coisas nocivas e desnecessárias para a cidade. Conforme eu sempre digo, temos leis em excesso, não precisamos dessas leis. E a Câmara, ela é reativa. O que significa isso? Ela só toma uma atitude depois do fato acontecido. Olha só. Com relação à CPI do Natal Imperial, o prefeito ingressou na Justiça contra a CPI e conseguiu uma liminar para interromper a CPI. É correto isso? Não, não é. Isso demonstra falta de transparência
da prefeitura e mais. Isso demonstra que possivelmente existem coisas que devem ficar escondidas, que devem ficar embaixo do tapete, embaixo dos panos. Porque quem não deve, não teme. Essa é a grande verdade. Por que interromper essa CPI? E a Câmara não tomou até o presente momento, eu não tenho notícias disso, nenhuma reação, não teve nenhuma reação ou uma contra-reação a isso. Não recorreu dessa decisão do juiz de interromper a CPI. Pelo menos é a notícia que eu tenho até agora. Se por acaso recorreu, eu venho aqui de público pedir desculpas, eu não tenho essa informação. Notem como são as coisas. O vereador Dudu, mudando um pouquinho de assunto, também para não cansá-los, o vereador Dudu, agora na última terça-feira, dia de São Jorge, ele ia ter, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele ia ter um julgamento de um habeas corpus que ele havia pleiteado para retornar à Câmara, para suspender aquela decisão que o afastou da Câmara e para suspender o processo com relação a ele. E o que aconteceu? O relator do habeas corpus deu um parecer contrário ao habeas corpus, contrário ao pleito do Dudu. A desembargadora que votaria em seguida, que é a desembargadora Laurita Vaz, o que ela fez? Ela pediu vistas ao processo. E com isso, o julgamento não terminou, esse julgamento do habeas corpus não terminou, e está adiado sine die, ou seja, adiado sem data definida para acontecer novamente esse julgamento. Caso o Dudu tivesse conseguido esse habeas corpus, semana que vem, terça-feira, ele reassumiria suas funções no gabinete e quem seria retirado seria o suplente dele, que seria o vereador Fred Procópio, mais uma vez. Perderia a cadeira na Câmara Municipal. Dudu não conseguiu, vida que segue, não conseguiu ainda, né, porque ainda não aconteceu o julgamento, ainda vai acontecer no futuro, vida que segue. Mas tudo isso, e retornando ao assunto anterior, nos leva a pensar que já poderia estar resolvido. Não precisava estar nesse vai e vem de julga daqui, julga de lá, uma decisão aqui, uma decisão lá, uma decisão a favor, uma decisão contra. Porque aquele processo que iria caçar tanto Dudu quanto Paulo Igor simplesmente não prosperou na Câmara, porque o presidente da Câmara, Rony Medeiros, mandou arquivar. Não entrou nem em votação o andamento daquele pedido de cassação dos dois vereadores. E caso o Dudu tivesse conseguido esse habeas corpus, serviria de base não só para Paulo Igor, mas para Meirelles, para Vanderlei Taboada, ou seja, para os que estão, Luizinho Sorriso, para os que estão afastados, os 4 que estão afastados. Além, lógico, do ex-presidente Paulo Igor. Então eu digo o seguinte, não sei qual será o resultado, se a desembargadora Laurita Vaz vai devolver esse processo nos próximos dias ou vai engavetá-lo lá e deixar 1 mês, 2 meses, 6 meses, etc. e tal, não se sabe. Tá? No momento que for julgado, se o Dudu conseguir, ele retorna à Câmara Municipal. Bom, eu vou sair um pouquinho de Petrópolis e eu quero falar, primeiramente, sobre o julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Lula, que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça e onde ele conseguiu uma redução da pena de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. Sabem o que isso significa? Eu vou explicar. Se ele cumprir 1/6 da pena, ele tem direito a uma coisa chamada progressão de regime. Essa progressão de regime poderá se dar a partir de setembro desse ano, salvo se
ele for novamente condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região Porto Alegre. Porque ele já tem uma condenação do sítio de Atibaia de 18 anos. Se o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmar essa condenação em segunda instância, não importa a pena que o tribunal lhe for aplicar, que lhe será aplicada, essa progressão de regime a partir de setembro não vai mais se dar e Lula vai continuar na prisão até que o Supremo Tribunal Federal julgue a constitucionalidade ou não da prisão em segunda instância. Parece um imbróglio muito grande. E é. Eu tentei explicar da forma mais tranquila possível para que a senhora e o senhor entendesse. Ou seja, a pena de 12 anos e um mês de Lula caiu para 8 anos e 10 meses. Com isso, ele tem, a partir de setembro desse ano, direito à progressão de regime, ou seja, vai para o semiaberto, trabalha de dia no Instituto Lula, volta para dormir na prisão. Mas, se ele for condenado nesse segundo processo, que já tem uma condenação em primeiro grau do sítio de Atibaia, se ele for condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, essa progressão de regime em setembro não vai acontecer, ele vai continuar preso até que o tribunal julgue se a prisão em segunda instância é válida ou não. Se o Superior Tribunal Federal considerar a prisão em segunda instância inválida, tá? Ele vai, sim, imediatamente para a rua. E não só ele. E aí vem onde me preocupa, não é a soltura de Lula que me preocupa. Me preocupa a situação de 170 mil presos que vão poder se beneficiar dessa decisão e que vão para a rua imediatamente. São situações que só acontecem no Brasil. Mas foi a notícia dessa semana com relação ao ex-presidente Lula. Eu vou novamente pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858.
12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Na semana passada, eu esqueci de comentar que eu estive na Associação dos Moradores do Canto do Cemitério, da comunidade Oswaldo Cruz, ali no Valparaíso, e tive um contato com o senhor Reinaldo, presidente da associação, que me mostrou as instalações da associação e tudo mais, porque eu havia falado em programas anteriores que a sala de informática não estava funcionando lá na associação. E efetivamente está funcionando, e a Associação dos Moradores está tocando cursos de informática para as crianças da comunidade. Só um pequeno registro com relação a isso, que eu havia esquecido de fazer na semana passada. Mas eu quero sair agora do município de Petrópolis e do país, dos assuntos nacionais, para vir para um assunto estadual muito interessante. O governador Wilson Witzel está ensaiando uma aproximação com o MDB e notem que algumas situações estão acontecendo muito curiosas. Pessoas e partidos políticos estão perdendo espaço dentro do governo Wilson Witzel para favorecer o MDB. Ora, notem, por exemplo, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, foi retirado do deputado Hugo Leal para passar para o MDB. Então, os cargos que o deputado Hugo Leal tinha no Departamento de Estradas e Rodagens, agora vão ser do MDB, devido a essa aproximação Witzel-MDB. Mas o que nos afeta diretamente aqui em Petrópolis é que o nosso prefeito é MDB. Até que ponto o governador, o ano que vem, vai dar apoio a um candidato do partido dele, do PSC, e deixar de lado essa nova parceria com o MDB? O governador Wilson Witzel apoiará Bernardo Rossi ou manterá o que já havia prometido anteriormente, que é a candidatura ou a pré-candidatura de Bernardo Santoro? Temos uma grande dúvida aí. Não bastasse isso, o PSL aqui em Petrópolis já afirma que vai vir com candidato próprio. Ora, aquela união PSC-PSL que tivemos na última eleição no Rio de Janeiro, talvez eu não posso afirmar, não venha a acontecer aqui no nosso município. Olha, muitas surpresas acontecerão o ano que vem. Uma delas é uma série de novos nomes ou pré-candidatos a prefeito. Eu posso adiantar à senhora e ao senhor que eu já tenho conhecimento de 4 novos nomes firmes, nomes que nunca disputaram nenhuma eleição para prefeito aqui em Petrópolis. Terão chances. E eu conversava ainda sobre isso hoje. Eu penso que esse é o momento do novo. É o momento do novo nome. É um momento que as pessoas vão refletir se tudo pelo que Petrópolis já passou no passado, se vale a pena passar de novo. Se vale a pena apostar numa volta de alguém do passado. E se vale a pena apostar na volta
de quem praticamente não deixou legado nenhum para Petrópolis. Um nome novo, apesar do novo ser mais difícil de se postar, de que as pessoas apostem nele, pelo menos renova as esperanças de que alguma coisa possa acontecer que nos tire da estagnação que essa nossa cidade se encontra. Eu penso que o ano que vem deva ser um ano de um novo nome. E como já tem 4 nomes hoje, e acredito que possam até vir a surgir mais, parece ser um ano muito interessante o ano que vem em termos políticos na nossa cidade. Não acredito muito nos nomes do passado. Honesto, sinceramente, não acredito. Pode até acontecer, porque Petrópolis é muito conservadora. Mas eu não boto muita fé com relação a isso, não. Eu apostaria minhas fichas num nome novo, numa pessoa nova, com novas ideias para Petrópolis, uma pessoa que tem uma formação de gestor, porque o que mais precisa Petrópolis hoje é de um gestor público. Né? E olha, eu vou dizer o seguinte, não precisa ser nem alguma coisa excepcional, não. Uma pessoa que cuide do feijão com arroz já está de bom tamanho. Que dê jeito nesses buracos, que dê jeito na saúde, que dê jeito na limpeza da cidade, que dê jeito no recolhimento de lixo, que dê jeito na capina, já será de excelente tamanho. E olha, com relação ao recolhimento de lixo, nós estamos produzindo mais um problema ambiental em Petrópolis. Eu que gostaria de alertar para isso, que vem a ser que está sendo descartado lixo na reserva ecológica do Tanguá. Olha, gente, isso é crime ambiental e as nossas futuras gerações é que vão pagar esses desmandos, esse desleixo, esse desgoverno que estamos tendo agora. E isso é muito sério, bastante sério. E eu espero que autoridades maiores, tá, do INEA, por exemplo, tá, tomem providências com relação a isso, porque o caminho não está sendo muito bem feito. Mas eu vou sair um pouquinho desse assunto e eu vou entrar num assunto agora que tem me divertido bastante. Por que me divertido? Eu digo que seria cômico se não fosse trágico. Eu tenho dado boas risadas porque eu tenho visto as postagens do Carlos Bolsonaro no Twitter, no Instagram, no Facebook, contra o general Mourão. Olha, eu acho o seguinte, ambos já são bastante crescidinhos para esse mimimi, para essa briguinha de comadres, de ficarem nesse blá blá blá, essa bobagem, de ficarem se ofendendo e trocando farpas nas redes sociais. Olha, Carlos Bolsonaro é vereador aqui no Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro foi talvez o maior responsável pela eleição do pai nas redes sociais. Ele tomou conta das redes sociais para o pai durante toda a campanha. Mas a campanha acabou, gente. A campanha acabou. Vida que segue. Ele tem as responsabilidades dele como vereador no Rio de Janeiro. Não precisa ficar batendo no vice-presidente, que, aliás, também foge muita razão ao vice-presidente por posturas adotadas. E eu já falei aqui há bastante tempo atrás que eu sentia saudades do Marco Maciel, que aquilo sim é que era um vice-presidente. Boca fechada, não falava nada, um sujeito quieto na dele. Isso é ser vice. Ou seja, quando for chamado, assume as funções de presidente. Fora isso, fica de boca fechada. Mas não, o Mourão, extremamente vaidoso, extremamente verborrágico, tem a língua solta, né? Tem uma soberba muito grande, gosta do cargo, né? Ele se diz eleito para o cargo e foi para vice-presidente junto na chapa do Bolsonaro. Ele também podia recolher o freio de mão um pouco.
Ele não precisa ficar falando essa montoeira de bobagens que fala o tempo todo. E o Carlos se sente ofendido, acha que o pai está sendo ofendido, acha que o Mourão quer tomar o lugar do pai, acha que o Mourão está se viabilizando se amanhã ou depois acontecer um impeachment do Bolsonaro, por qualquer razão, o Mourão assumir. Gente, no fundo, é uma grande bobagem de ambas as partes. Uma grande bobagem dos dois. Coisa de criança mimada. Besterol. Nenhum dos dois precisa disso. E o país, nesse momento, não precisa disso, porque temos coisas mais sérias a pensar, que é a reforma da Previdência, que eu vou falar no próximo bloco. Fica conosco, senão só 2 minutos e já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Voltamos. E eu vou falar para a senhora e para o senhor agora a respeito da reforma da Previdência. Mas eu tenho um pequeno assunto antes da reforma da Previdência que eu não posso deixar de comentar. Aquele inquérito aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para investigar as fake news contra ele e contra o tribunal, e que estava sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, por sua vez, deu um despacho retirando do ar o portal O Antagonista e a revista Cruzoé. Houve um retrocesso aí, houve uma volta, um pé atrás. O ministro Alexandre de Moraes interrompeu
porque viu que a sociedade estava revoltada contra essa atitude do Supremo Tribunal Federal, contra essa atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal, e arranhou a imagem do Supremo de uma maneira que a sociedade não perdoou ainda. O povo tem memória curta. Sempre se disse isso, sempre vai se dizer. E é uma verdade. Daqui a algum tempo, isso aí serão águas passadas, né? A história se lembrará brevemente dessa tentativa de censura, que não foi feita pelos militares, mas foi feita por ministros do Supremo Tribunal Federal, uma aberração. Aliás, diga-se de passagem, uma aberração jurídica que não dá para se nominar, não dá para se explicar o que é isso em termos jurídicos. Uma invenção da cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma grande bobagem. Mas o assunto que eu queria falar mesmo é sobre a reforma da Previdência. Pô, muito bem. O texto da reforma da nova Previdência já passou pela CCJ. Foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão pela qual o texto tem que passar. A próxima é a Comissão Especial, que já foi formada, mas passou pela CCJ com uma boa margem de votos. Até aí, tudo bem. Vai para a Comissão Especial e a CCJ é apenas uma comissão de admissibilidade. O que significa isso? Se o texto da nova reforma da Previdência poderia ser admitido ou não para votação futura. Vai agora para a Comissão Especial. Nessa Comissão Especial é que se vai mexer em alguns pontos do texto. E isso é que a gente tem que aguardar um pouco para ver como é que vai ficar a redação final do texto. Se efetivamente o texto vai permanecer como está hoje, ou quais as mudanças que vão acontecer no texto. E agora essa comissão especial é que vai fazer esse trabalho. Esta semana foi noticiado que o Planalto o governo ofereceu 40 milhões a cada deputado em emendas parlamentares, 40 milhões a cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência. E aí a imprensa, volta à velha política. Em altos brados, a imprensa se insurgiu contra isso, deu manchete, que é isso? Novamente estão se comprando os deputados, é a volta ao mensalão, é a volta ao petrolão. Gente, esses 40 milhões por deputado que vota a emenda, não chega a 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Contra um ganho, caso a reforma da Previdência passe de 1 trilhão. O que é se gastar 1 ou 2 bilhões para se ganhar 1 trilhão? É uma relação custo-benefício que o país tem que fazer. Se existe dentro do Congresso essa venalidade, esse fato que os deputados se vendem em troca de seus votos, vou falar o seguinte: custou barato 40 milhões cada um. Muito barato. Não se precisou dar cargos em estatais, não precisou se dar ministérios, não precisou negociar cargos, ou seja, eu te pago, você vem para cá, vota a meu favor e acabou a nossa relação. Não fico te devendo nada. Muito pior se essa gente venal estivesse dentro do governo. Então, não me venham com churumelas de que isso é uma volta ao passado. Não tem outra maneira de se negociar com o Congresso. Não tem. Não existe. Infelizmente, esse é o nível dos nossos políticos no Brasil. Nenhum político está pensando no país. Todos eles são patrimonialistas, só estão pensando no próprio bolso. Não existe político institucionalista nesse país, só patrimonialista. Então, 40 milhões para cada um em emendas?
Ótimo, vai para o município dele, ele ganha a comissãozinha dele, ele se ajeita, enfim, ele faz uma obra que ele quer no município para ganhar votos, para continuar tendo essas benesses, essas mamatas. E com isso a reforma da Previdência anda, caminha e o país ganha. Então não vejo problema nenhum, com relação a isso. Porque o presidente não estava sabendo negociar. Essa é uma maneira profissional de se negociar com o Congresso. Não existe outra maneira. Sim, existiria. Cargos estatais, ministérios. Não vai ser necessário fazer isso. Basta se pagar, o que é muito bom. Porque tudo que a gente pode comprar e pagar é barato. Repito, tudo que a gente pode comprar e pagar é barato. Por exemplo, saúde não se compra. Uma pessoa em estado terminal de vida não tem dinheiro que dê solução para aquele problema dela. Agora, quando se pode comprar esses políticos venais, ótimo. Sabe, qualquer outra coisa é dar soco em ponta de faca e é uma grande bobagem. Eu queria falar um outro assunto aqui agora, que também me deram conhecimento esta semana. Novamente, a merenda escolar nas nossas escolas municipais, em algumas escolas, a situação está muito caótica. E eu visitei uma escola no horário do almoço, a convite da diretora, e tinha para as crianças arroz, feijão e batata. Arroz, feijão e batata cozida. Olha aqui, eu quero dizer o seguinte, a quem é responsável por isso, que é a Secretaria de Educação, sabe? Eu tenho certeza que na casa de vocês comem carne todos os dias. E o que estão fazendo com as crianças petropolitanas é crime. Na casa de vocês não falta carne. Agora dá arroz, feijão e batata para as crianças. É duro, né? É duro. Eu fico triste e até me emociona um pouco. Cafagestagem. Esse é o termo. Canalice. Canalice da grande cafagestagem. E eu vou parar por aqui hoje. E semana que vem teremos um novo programa. Teremos um entrevistado interessante na semana que vem. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. E lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC 16. Aqui você se vê. Eu sou Alexandre Gurgel. Eu sou Cristiane Miquelin. E juntos nós inventamos o hashtag é de